Seja muito bem-vindo, todo o carinho do mundo, Fornazieri. Tudo bem contigo? Tudo bem. Como é que tudo estão as tranquilo. aulas na Escola Paulista de Sociologia? Estão indo bem. Agora a gente está tratando do republicanismo ali da Constituição norte-americana, o problema da paz e da guerra, do exército permanente, essas coisas todas aí. E também, agora, na semana que vem, a gente vai entrar na questão da democracia, abordando Tocqueville, né? O monumental livro do Tocqueville, Democracia na América, que sempre é alentador visitar os clássicos, porque eu acredito que nos clássicos é que estão as soluções, só que as pessoas hoje se perderam dos clássicos. Ali a gente tem dicas assim que poderiam solucionar vários problemas da redemocratização, do entendimento do que é democracia, do entendimento do que é república e assim por diante. Uma das coisas que eu nunca me canso de enfatizar junto com os alunos é que, para esses clássicos, o valor principal da democracia era a igualdade. E hoje nem a esquerda levanta esse argumento, né? Quer dizer, essa ideia, por exemplo, tanto Tocqueville, Montesquieu, até mesmo em parte os federalistas norte-americanos, sempre enfatizaram a ideia de que o valor principal da democracia é a igualdade. Evidentemente que junto com a liberdade. E hoje você não ouve mais falar em igualdade, não tem mais socialista no mundo. Quer dizer, nem a esquerda mais é socialista hoje. Olha só que interessante essa reflexão do Fornazieri. Fornazieri, quem são os principais nomes clássicos que Bom, você recomenda para a gente voltar a entender um pouco melhor do que se trata a democracia? Bom, claro, o meu guia maior é o Maquiavel, né? Maquiavel. Um entendimento geral do que é política, embora ele trate da questão da república, não no Príncipe, mas num outro livro que é pouco estudado, que são os discursos sobre a primeira década do Tito Livre. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre essa abordagem que ele faz, né? Então, quem quiser entender a visão da República do Maquiavel tem que ler esse livro, né? E ele, de certa forma, é o rebento, o germe, a semente de toda uma reflexão moderna que é muito forte hoje nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil também tem crescido, né, as publicações sobre o Maquiavel. Mas depois, assim, eu acho assim que o Montesquieu, evidentemente, né, o Montesquieu, toda a reflexão que ele faz da relação entre democracia e república no espírito das leis. O Tocqueville, né, que é eu acho que ele escreve a principal obra moderna sobre a democracia, esse livro monumental que é A Democracia na América, e para entender um pouco o que é o constitucionalismo e a república, eu recomendaria os artigos federalistas, né, porque nós não compreenderemos o que é o sistema presidencialista, a Constituição, tese da Constituição limitada e assim por diante, sem estudar os federalistas. Também um livrinho que eu recomendo muito também, porque ele é de grande inspiração, embora em parte eu não concorde muito com algumas teses que estão ali, mas que vale a pena para refletir sobre a República, é um livrinho do Kant, um filósofo prussiano, alemão, né, que se chama A Paz Perpétua. Inclusive, vários elementos desse livrinho, é um livrinho muito pequeno, ele inspirou a Constituição da própria União Europeia e em alguns artigos da ONU. E aí ele escreveu esse livrinho no final do século XVIII, logo depois dos artigos federalistas, e aí você vê que ele tem uma visão contrária aos federalistas sobre o problema da guerra. Ele se aproxima mais dos antifederalistas, que defendiam a confederação nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles entendiam que não se deveria constituir exércitos permanentes, porque eles se inseriam na lógica de uma disputa entre estados e levariam a guerras intermináveis. Esse debate, em parte, se perdeu, né? Eles entendiam que o povo deveria fazer, as pessoas do povo deveriam fazer treinamento militar de tempos em tempos para poder defender o país, a pátria, se ela fosse atacada. Mas os países deveriam, digamos assim, não investir, não constituir fundos militares, não investir em defesa, em política externa para fazer guerras. E esse debate, quer dizer, parecia que ele ia retornar depois do fim da União Soviética,
depois do fim da Guerra Fria, agora ele foi tudo água abaixo, estamos de novo sob o risco de uma guerra nuclear. A guerra da Ucrânia, quer dizer, ela reestimulou uma corrida armamentista e são gastos bilhões e bilhões de dólares e o povo passando fome, o mundo acabando, o mundo entrando numa era de apocalipse. Você viu na Líbia, aqui no Rio Grande do Sul, em Hong Kong, na Grécia, mais fora, Marrocos, enfim, quer dizer, o mundo se destruindo pela destruição da natureza e o pessoal fica fazendo guerras. É o fim da picada. Parece que a gente está num dos momentos mais críticos, né, da humanidade. Da humanidade, né? A pandemia meio que anunciou isso também. A pandemia, aliás, no auge da pandemia, não era metáfora dizer que a humanidade estava por um triz, né, Fornazieri? A gente passou por isso, né? Mas agora eu acho assim que se nós ingressamos numa era apocalíptica, quer dizer, os apocalipses estão ocorrendo, seja por enchentes diluvianas, como você viu na Líbia, ali mais de 5 mil mortos, mais de 10 mil desaparecidos, quer dizer, e pelo fogo, né? Quer dizer, o Havaí queimou, ardeu, o Canadá vem ardendo há vários anos, até a Austrália vem ardendo, enfim. Quer dizer, gente está morrendo na rua de tanto calor, quer dizer, e parece que nós estamos num baile do fim dos tempos, todos ébrios e alegremente fazendo louvores à destruição. Bom, tem tanta coisa para a gente conversar com o Aldo aqui. Eu quero. O Aldo acabou de escrever um artigo interessantíssimo, poderoso, sobre presidencialismo de coalizão. Eu quero focar muito nesse tema com o Aldo. Mas antes, Aldo, vamos fazer um aperitivo aqui para o nosso público. Eu quero que você fale um pouco das Forças Armadas. A Laís Gonçalves está dizendo aqui: bom dia, só para colaborar. Muito obrigado. Fátima Alencar, como é o nome do livro do Maquiavel? E o Fassum Cristo está dizendo, nem citou Cícero, Cipeão. Qual que é o nome do livro do Maquiavel? O do Maquiavel sobre a República é Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. Perfeito. E quem Cícero, quiser compreender também o Maquiavel, eu recomendo o meu livro, Liderança e Poder, que ele trata mais a questão do príncipe, da teoria da liderança em Maquiavel, né? Liderança e Poder. Aliás, os livros do Aldo são referenciados aqui. Eu vou colocar o link para vocês. O Cícero, tem algo a dizer sobre o Cícero? Veja o seguinte, o Cícero não tem muito a dizer sobre a democracia, ele fala mais sobre a república, né? Porque veja o seguinte, quer dizer, nós temos duas tradições antigas, a tradição grega, particularmente ateniense, que é da democracia, e a tradição romana, que é da república. Na verdade, eram dois, embora regimes, digamos, aparentados, próximos, eles tinham diferenças significativas, né? Então, quanto a democracia, o Cícero não tem muito a dizer, quer dizer, ele tem mais a dizer sobre a República, embora eu entenda que o Cícero era um tanto quanto equivocado lá na disputa que teve entre o grupo do Júlio César, né, e o grupo do Pompeu. Ele ficou, eu acho que mais ao lado da aristocracia. E eu entendo que o Júlio César é um grande injustiçado da história. Por quê? Porque o Júlio César, ele, digamos assim, ele era do partido do povo, ele era do partido da plebe. E ele passou a história como o imperador, o ditador. Claro, o conceito de ditadura em Roma, ele era um conceito institucional. Quer dizer, o conceito de ditadura, ele era um conceito legal. A ditadura era por tempo determinado e para cumprir determinada tarefa, e ela era aprovada legalmente. Então, quando você fala que o Júlio César foi imperador, ditador e assim por diante, você tenta criar uma imagem negativa do Júlio César, enquanto que ele combateu a aristocracia que queria transformar a república numa república elitista, né, excluindo a plebe. O Júlio César sempre foi do partido da plebe. Do Império Romano para as Forças Armadas Brasileiras. Meu querido Fornazieri, eu estava conversando aqui com o Arbex e de uma percepção de que as Forças Armadas, enfim, aliás, isso está lavrado em pesquisas, né?
estão no pior momento da sua história no Brasil, sofrendo com falta de credibilidade, tendo muitos das suas cúpulas, enfim, dos generais, 5, 4 estrelas, etc., acusados né, investigados, né, por suposta corrupção. A coisa pegou muito forte. Que análise que você faz desse momento brasileiro com relação à significação e à possível reformulação do conceitual das Forças Armadas? Aqui nós temos um problema histórico, né, que é o problema do pronunciamento político das Forças Armadas. Veja o seguinte, esses dias eu estava essa semana eu dei uma aula sobre a questão das cartas de direitos, e você sabe que uma das primeiras cartas de direito moderna foi escrita na Virgínia, publicada na Virgínia em 1776. E depois, inclusive, ela tem vários elementos hoje incorporados na Declaração de Direitos da ONU e assim por diante. E nessa declaração da Carta da Virgínia de 1776, já se dizia que o poder militar deve ser subordinado ao poder civil. Quer dizer, então veja que nós estamos atrasados séculos. E esses clássicos também sempre disseram que o poder militar deve ser subordinado ao poder civil na República. Então, aqui, quer dizer, nós tivemos pronunciamento político dos militares durante o Império, no fim do Império, na proclamação da República, em 30, na Revolução de 22, no tenentismo, enfim, e depois no auge em 64. Então, quer dizer, nós temos que superar essa fase histórica do pronunciamento dos militares na vida enunciado político. Aliás, sem querer te interromper... Só um pouquinho. Pode. Não, e veja o seguinte, a esquerda ela não ajuda. Ela não ajuda. Por que não ajuda? Porque, quer dizer, veja o seguinte, só agora que estão surgindo projetos de lei depois da redemocratização dos cientistas. E aí veja o seguinte, o Ministério da Defesa e as 3 forças elaboraram um pré-projeto no sentido de que aquele militar que vai para a política ele tem que ir para a reserva, e também no sentido de dizer que o militar que assume um cargo no ministério de um governo ele tem que ir para a reserva. E aí eu vejo o seguinte, vem o pessoal do PT, o próprio Jacques Wagner, eu acho que a gente já falou, até aqui não me lembro bem disso, e ele diz o seguinte, não, olha, militares, vocês estão sendo muito radicais, vamos garantir que vocês possam ir no ministério. É o fim da picada, meu. Não sei se você o Jacques Wagner fez esse comentário naquela PEC, né? Quer dizer, é o fim da picada, porque veja o seguinte, qual que é o risco? Um governante golpista, ele pode encher o ministério de militares. E o que é mais perigoso? É um militar se eleger deputado ou um ministério cheio de militares? Então é desastroso, meu. É desastroso porque a esquerda não ajuda a superar esse problema histórico que nós temos. Pelo contrário, no momento em que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa tentam dar um passo adiante, aí vem o Jacques Wagner, outros ministros aí dizem não. Dá um passo atrás. Que vocês sejam ministros. Dá um passo atrás. Foi realmente... É lamentável. Foi muito estranho, realmente, aquilo lá. Né? Estava tudo pronto para ser apresentado. Exatamente, com um consenso das Forças Armadas. E aí vem um recuo. Impressionante. É síndrome de Estocolmo. Agora, Fornazieri, você concorda que eu estava comentando com o Arbex o seguinte, há 4 anos, se um general tuitasse, né, alguma coisa, enfim, colocasse ali, ameaçasse, né, o país ficava acuado, com medo. Hoje, se um general tuitar alguma coisa, ele vai ser cancelado pela própria rede social, porque eles estão com a pecha de corrupção. Isso é um momento absolutamente inédito na história brasileira. Quer dizer, as imagens das Forças Armadas estão na lama, assim como está agora. O que você acha que vai
Quais são isso é a história que está promovendo, né? Não é desejo pessoal de ninguém. A história e o STF. E o STF. E o STF, porque os políticos são lamentáveis. O próprio governo, nesse sentido, é lamentável, né, com esse recuo perante o projeto de lei de limitação do papel político dos militares. Então, acho que o que eu venho dizendo é o seguinte, Conde: terminou o pacto da anistia. E esse pacto da anistia, que era um pacto de conciliação, e por trás do pacto de anistia existia, de certa forma, o pressuposto do não recurso à violência como forma de disputa política. Então, o Bolsonaro, ele quebrou o pacto, né? Quer dizer, ele incitou o golpe, incitou a violência e promoveu. Ele é o promotor maior do 8 de janeiro. Então, veja o seguinte: então, quem que está pondo um ponto final ao pacto da anistia? O STF, porque mandou prender, está julgando golpistas, né? Hoje começou o julgamento e vai botar gente na cadeia. Então, eu acho que o STF, nesse sentido, ele merece toda a glorificação, porque ele está dizendo basta, militares. Daqui chegamos a um limite. E agora tem que avançar na legislação, mas tem que avançar com a colaboração de todas as forças democráticas, inclusive do governo, e não um passo atrás, quer dizer, não essa pataquada ali do Jacques Wagner, desse pessoal todo que quer manter um status político dos militares da ativa. Então, é o momento de passar a história limpo, é o momento de superar essa trágica, esse trágico defeito, esse trágico sentido de golpismo que a nossa história tem, no sentido de permitir que os militares façam pronunciamentos políticos. Aldo Fornazieri aqui no Giro das 11, reforçando para vocês aqui o pedido para vocês darem um like aqui na nossa transmissão, para se inscreverem em nosso canal e também para participarem desse debate através do bate-papo, superchat. Se você está nos assistindo na TV aberta, você pode pegar seu celular, procurar ali a nossa transmissão e participar para a gente fazer essa interação virtuosa importante. Aldo, exige muita responsabilidade, o momento exige muita responsabilidade, né? Não se pode brincar mais uma vez com a democracia e perder a chance de consolidar essa superação da anistia. É engraçado que a palavra anistia, isso é um tema rico para analista de discurso, né? A palavra anistia voltou, todo mundo pedindo assim, sem anistia, para o Mauro Cid, para o Bolsonaro, para não sei quem mais, né? Para os militares em grande medida, e de fato, né? A ferida da anistia ampla, geral e restrita dos anos ali, do final dos 70, começo dos 80, ela volta agora para tentar a história, né? A história tentando corrigir uma ferida do passado. Abusei aqui da análise? Não, está correto. Agora, a história não faz isso sozinho. Quer dizer, são os sujeitos humanos, os sujeitos políticos que têm que agir para que a história aconteça. E muita gente que está ali, que tem o poder na mão, eles não estão contribuindo adequadamente para que a história aconteça. Alguns estão querendo atrasar a história, que é o papel, em grande medida, da imprensa brasileira. Meu querido Aldo, você escreveu sobre o presidencialismo de todos. Eu achei fantástico. E até para dizer o seguinte, quer dizer, hoje a oposição participa do governo. É uma coisa diferente, né? Eu acho até interessante. Como é que você... Explica para a gente como é que é esse presidencialismo de todos. Bom, ali o Sérgio Abranches, que é um cientista político, inclusive ele é marido da comentarista da Globo News, da economia. Miriam Leitão? Miriam Leitão. Então, ele escreveu um artigo lá, na época da transição da República, da democracia, da ditadura para a democracia, cunhando esse termo presidencialismo de coalizão. Esse conceito já teve muito debate, tudo mais e tal, mas qual que era a visão do Sérgio Abranches? De que para governar no Brasil é preciso fazer um presidencialismo de coalizão, dada a pulverização dos partidos, quer dizer, senão o presidente não consegue governar.
Então, em parte, o Sarney fez isso, o Collor não fez muito bem, caiu, o Fernando Henrique fez, o Lula fez, em parte a Dilma fez, mas aí a Dilma caiu. Eu não acredito que não tenha, que tenha sido por causa do presidencialismo de coalizão. Agora, veja o seguinte, quer dizer, eu acho que o Lula 3, ele vai além, ele mantém aspectos importantes do presidencialismo de coalizão, mas ele vai além. Porque o que é o presidencialismo de coalizão? Você forma uma coalizão governamental pós-eleitoral, não antes da eleição, quer dizer, o ideal seria que a coalizão se formasse antes da eleição, e aí o presidencialismo de coalizão, em parte, ele coloca alguns elementos programáticos, e, em parte, ele se dá por troca de cargos e verbas. Então, essa é a natureza do presidencialismo de coalizão. E aí eu digo que agora, com o ingresso do PP, do Progressistas e do Republicanos, e também de outros setores que apoiaram um governo ideologicamente oposto ao do PT, é o presidencialismo de todos. Só não está no governo a extrema-direita, golpista. O resto está todo mundo de governo. Então, o que é o presidencialismo de todos? É uma coalizão sem coalizão. Quer dizer, é um arranjo puro de ocupação de cargos, verbas e assim por diante. Quer dizer, não há mais um programa. Quer dizer, há a pura troca de cargos, né? E tudo tem que ser negociado, porque nesse presidencialismo de todos, se quer a garantia de que o governo consegue aprovar os seus projetos no Congresso. Por quê? Porque o progressistas e os republicanos continuam se declarando independentes, mesmo estando no governo. Veja que loucura. São independentes em relação ao governo, mas estão no governo. Então, é uma grande arca de Noé, onde tudo tem que ser negociado. E o que digamos assim, se perde nesse governo aqui é que ele virou uma partidocracia, é o governo dos partidos, dos chefes dos partidos. E a sociedade civil foi posta à margem. Por exemplo, podemos dizer que a Ana Moser, ela representava a sociedade civil. E veja o seguinte, quer dizer, nos momentos cruciais, quem decide o jogo a favor dos governos progressistas? É a sociedade civil. Eu me lembro que, por exemplo, na eleição de 2014, ali na reta final, quando a Aécio ameaçava ganhar da Dilma, a gente fez uma enorme mobilização aqui em São Paulo, universidades, instituições, sindicatos, fizemos um grande ato na PUC, e a partir daí, de certa forma, ocorreu uma espécie de uma virada. Mesmo agora, durante a campanha do Lula, a sociedade civil se mobilizou muito, mas os governos progressistas não são governos da sociedade civil. São governos dos partidos, da aristocracia dos partidos. Tivemos aquele ato muito bonito da posse do Lula, onde, de certa forma, a diversidade, a pluralidade e a sociedade civil subiram a rampa do Planalto, e parece que agora a sociedade civil, a pluralidade e a diversidade estão sendo jogados pela janela do fundo do Palácio do Planalto. Não pode acontecer isso. Nós, da sociedade civil, e que defendemos uma visão progressista de governo, não podemos aceitar isso. Que o governo tem que buscar uma governabilidade, tudo bem. Eu digo que o Lula tinha 3 alternativas. Seria fazer um governo de minoria com 136 deputados da base, fazer uma aliança mais ampla, incorporando setores democráticos de centro e até de centro-direita que não estão no governo, ou fazer um governo de todos. Eu optaria para dar uma segurança ao governo pela segunda alternativa, porque você daria uma segurança maior ao Lula para governar e, ao mesmo tempo, você negociaria com setores como progressistas ou republicanos e assim por diante, porque, de qualquer forma, vai ter que negociar e não os colocaria no governo. Fornazieri, eu ainda quero voltar nesse tema contigo, mas eu recebi aqui agora uma informação importante sobre o governo do Estado de São Paulo que eu quero passar para todos vocês. Em primeira mão, a matéria da Rede Brasil Atual, do site Rede Brasil Atual. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês.
Olha só o que está acontecendo em São Paulo, meu querido Aldo Fornazieri. Reforma agrária de Tarcísio inclui fazenda para família de desembargador por 10% do valor. Olha o escândalo disso, a matéria fantástica aqui da Cida de Oliveira, da Rede Brasil Atual. Vamos ler aqui a cabeça dessa matéria para o Aldo comentar na sequência e vocês também que estão nos assistindo aqui. O governo paulista, Tarcísio de Freitas, governador paulista, né, que é do Republicanos, que está no governo Lula, né, agora com o ministério, confirmou presença nessa quinta-feira na entrega, amanhã, portanto, né, dia 14, de títulos de sua reforma agrária, ou seja, entrega de fazendas públicas a quem já tem terra. Escândalo. O evento, que será às 17 horas no recinto de exposições de Presidente Prudente, tem o apoio de entidades do agronegócio. Não é à toa, os títulos serão dados a grandes fazendeiros com propriedades em outros estados, com descontos arrasadores. A liquidação das terras paulistas para os ruralistas chega a, atenção, 90% de desconto. Mais um trechinho aqui para vocês. É o caso da fazenda Miralua, localizada no município de Marabá Paulista, com área de 1.539 hectares, 28 ares e 47 centiares. Segundo a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, o ITESP, está avaliado em 19.181.000, mas será entregue por R$1.918.000, ou seja, valor correspondente a 10% da chamada terra nua. Meu querido Fornazieri, impressionante. O Tarcísio está conseguindo fazer uma proeza em São Paulo, que é um governo violento, excludente, um desastre na educação, né? E como é que vai ficar isso? Eu queria que você comentasse um pouco a situação no estado de São Paulo aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria que o MST invadisse essas fazendas. Desculpa, deu uma pequena falha aqui no seu sinal. Aldo, é um roubo do recurso. Deu uma pequena falha no seu sinal. Vou pedir para você reformular. Eu estava falando que eu gostaria que o MST invadisse essas fazendas, porque é um roubo em favor dos grandes fazendeiros, desembargadores e não sei mais o quê. Então, mais do que justo invadir essas terras, porque não se pode aceitar um roubo, um escândalo desse tipo. Eu tenho dito, até escrevi um artigo na Carta Capital, mostrando como o Tarcísio está destruindo a Polícia Militar de São Paulo, que eu reputo que era a melhor polícia militar do Brasil e que tinha conquistado vários avanços internos em termos de não violência, de direitos humanos e assim por diante. Quer dizer, está jogando 20, 30 anos de progressos lentos, mas significativos, para a lata do lixo. Quer dizer, introduzindo uma polícia violenta, sem ordem, quer dizer, que implanta a pena de morte no estado de São Paulo. Quer dizer, na educação, vocês viram ali o desastre completo. É um governador que promove os torturadores, como o coronel Erasmo Dias, quer dizer, deu o nome de eu acho que um trecho de uma estrada, alguma coisa assim. E agora vem com esse roubo do recurso público, que são as terras públicas, para grandes fazendeiros. Quer dizer, e eu acho que isso tem que quebrar a ilusão de determinados setores de centro-direita, de que o Tarcísio não fosse bolsonarista, de que ele poderia ser uma alternativa de direita democrática em 2026. Ele não é, porque ele é um fascista. Quer dizer, é isso que vem se demonstrando. E o que, digamos assim, eu lamento, é a frágil oposição que se faz ao Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo. A frágil oposição que os movimentos sociais fazem ao Tarcísio aqui no estado de São Paulo. Eu não canso de repetir que os governos tucanos nunca tiveram oposição aqui em São Paulo. São Paulo é um estado muito estranho, porque existe aparentemente uma esquerda, mas essa esquerda não é de oposição à direita aqui no estado de São Paulo. Então, eu acho que chegou a um limite esse caso dessa reforma agrária para os fazendeiros, para os ricos. Para mim é o ponto final, quer dizer, tem que ir para as ruas, tem que invadir essas terras. Quer dizer, não dá para aceitar um Estado.
que não faz oposição à direita aqui no estado de São Paulo. Os legislativos estaduais e municipais, eles são muito dóceis, né, aos executivos. É uma coisa impressionante, porque assim, ali vale realmente o poder financeiro. Em Brasília é diferente, né? Eles são indóceis. É diferente. Poderiam copiar Brasília. Mesmo assim, a oposição que se fez ao Bolsonaro em 4 anos foi uma oposição pífia. Eu não tenho medo de dizer isso. Foi uma oposição pífia e acovardada. Olha, eu vou querer saber o que o MST vai dizer sobre esse escândalo de reforma agrária para ricos em São Paulo, aqui, promovida pelo governo Tarcísio de Freitas. Você tem que entrevistar uma liderança do MST aí. Exatamente, vamos chamar uma liderança do MST, vamos repercutir, vamos acompanhar isso aqui durante toda a nossa programação hoje e amanhã, certamente. Eu vou para o bate-papo, querido Aldo, trazer alguns comentários aqui. Primeiro, o do Carlos Alberto Veloso Lopes: os partidos querem ministérios, Lula não dá e não aprova nada no Congresso. Se não, Lula não aprova nada no Congresso. Acho que é isso, né? Aí você sugere uma revolução, um golpe. Que, Fornazieri? Tá aqui. Eu falei que a reforma ministerial, eu acho que ele não ouviu bem, que a reforma ministerial que ele deveria fazer era uma reforma mais restrita, incluindo setores democráticos ali do centro e tudo mais e tal, e negociar com a centro-direita, com o Lira e assim por diante, porque vai ter que negociar mesmo. Então, para que botar no ministério, pagar um preço alto, sendo que ele não garante os votos, sendo que os republicanos e progressistas continuam se declarando independentes? Então, eu não vejo muito sentido num tipo de reforma dessa natureza. Então, eu acho que a reforma deveria ser mais restrita e fazer uma negociação com esses setores mais de direita do Congresso. Fornazieri, o Alexandre de Moraes está falando nesse momento. Eu vou abrir um pouco o áudio aqui, porque ele estava assim, transtornado. Vamos ouvir um pouquinho o Alexandre de Moraes. De direito tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria da população. E isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. Isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. E exatamente por isso, presidente, que há conexão. Talvez uma leitura, eu diria, uma leitura correta do artigo 102 com o Código de Processo Penal. Vamos voltar aqui para a nossa resenha, que está finalizando aqui com o querido Aldo Fornazieri. Aldo, é importante esse começo de julgamento dos terroristas ali do 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes, uma espécie de defensor, né, ferrenho e você elogiou o STF aqui, né, também, como um diferencial nesse momento que o Brasil está vivendo. Queria que você falasse um pouco desse início de julgamento do STF aqui, enquanto a gente continua com as imagens aqui do Alexandre de Moraes. Aldo. Então, é aquilo que eu vinha dizendo, né? Quer dizer, o STF ele está colocando um ponto de virada histórica nessa história de golpismo de militares e assim por diante. E a indignação que o Alexandre de Moraes pode ser criticado em várias outras questões, mas nessa questão ele tem que ser elogiado, na questão da defesa do Estado de Direito, da democracia, e como garantidor da democracia, porque se não fosse ele e o STF, eu digo que eu não sei onde é que estaríamos hoje, porque eu não vi movimentos políticos expressivos no sentido de fazer uma resistência ao bolsonarismo, ao golpismo e assim por diante. Então, veja o seguinte, quer dizer, eu acho que esse julgamento do STF, ele é paradigmático. Paradigmático em que sentido? Quer dizer, o golpismo ele tem que ter um ponto final no Brasil.
Ele tem que ter um ponto final. E aqueles que se aventuram por essa trilha, eles vão ser punidos mais dia, menos dia, porque agora o paradigma da anistia, ele deixa de existir. Me parece que é esse recado que o Alexandre de Moraes e o próprio STF estão dando. E nós temos que apoiar esse paradigma, quer dizer, a exigência de que haja uma punição exemplar a esses que atentaram contra a democracia e o Estado de Direito. Aldo Fornazieri, agradecer demais sua presença aqui no Giro das 11. Obrigado por sua habitual aula, seus habituais comentários aqui, importantes para a gente compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil. Agradeço muito. A gente vai deixar um pouco aqui o Alexandre de Moraes na transição do Giro e até a próxima. Espero que seja breve, hein, Aldo? Então, eu faço um apelo àqueles que não estão nos ouvindo para que tenham mais indignação com tudo que vem acontecendo. Quer dizer, que não sejamos cordeirinhos de ninguém, porque se a gente não reagir e não apoiar as causas justas, quer dizer, vamos ter retrocesso ali na reforma partidária, porque vão tirar as verbas ali para os negros e para as mulheres, vamos ter um brutal retrocesso ali na questão ambiental, com esse novo projeto ali do licenciamento ambiental, com a exploração do petróleo na Amazônia e assim por diante. Quer dizer, nós não podemos ser negacionistas progressistas, como disse bem o presidente da Colômbia. Quer dizer, então, acho que temos que ter, ou nós nos colocamos na rua, no campo, na luta, para tentar impedir esses retrocessos no momento que é favorável a avanços, ou nunca vamos alcançar esses avanços e essas mudanças significativas. Aldo Fornazieri, cada vez mais importante a participação popular, a história está dizendo isso para a gente o tempo todo. Exigindo. Obrigado, Aldo. A história está exigindo. Exigindo. Muito bom.